Todos nós encarnamos com uma programação, e se temos, quem faz essa programação? Nós reencarnamos com programação? Sim. E quanto mais evoluído o espírito, maior é o nível de detalhamento dessa programação. Eu diria que nós temos, basicamente, 6 tipos de programação. 6. Existem os que são programados, que são espíritos ainda muito ingênuos. Os mentores é que programam, almas ainda iniciantes, que não conhecem muita coisa, são espíritos ainda no começo da evolução. Os mentores é que decidem, não, isso aqui é melhor para ele, vai renascer aqui e tal. Mas não tem nem karma esses espíritos, são muito iniciantes, são muito jovens, espírito ainda no começo da chegada na espécie humana. Então, essas almas mais iniciais, o planejamento delas é bem frouxo, bem tranquilo, bem tranquilo. Aí você tem um segundo tipo de espírito, que são as almas singelas. As almas singelas, elas já têm uma certa programação espiritual, mas essa programação espiritual, ela é quase que imediata. Não existe uma programação de longo curso, de vamos planejar, que quando meu pai renascer, eu vou renascer para meu pai. Elas vão acontecendo nas circunstâncias. Olha, vamos reencarnar fulano, ali tem uma família, vamos colocar lá. São espíritos que não têm muitos comprometimentos espirituais, então dá para fazer uma programação mais próxima da sua encarnação. São espíritos sem grandes comprometimentos, almas ainda sem grandes delitos e sem grandes conquistas, mas diferente das almas iniciais do primeiro caso. O terceiro grupo já são dos espíritos bem complicados, bem enrolados. São espíritos que fizeram muita besteira, trazem muitos conflitos, meu Deus, já erraram, tropeçaram, fizeram muita bobagem. Esses espíritos que estão nessa condição, eles poderiam decidir sobre suas vidas, mas eles fizeram muita besteira. Então, na verdade, quem faz o planejamento deles são os mentores. Ele diz assim, não, mas eu queria ver pelo menos bonitinho. Não vai ver, meu filho. Se tudo você der para você, você vai fazer besteira. Você vai nascer feio mesmo. Não, então me dá pelo menos dinheiro. Não, é feio e pobre. Aí, então me põe pelo menos em Paris. Não, você vai para Porto Velho. Então você vai. O espírito, ele não tem muito o que decidir. Por quê? Porque ele tem intelectualidade. E não é um espírito ignorante. Os outros 2 primeiros casos são almas iniciantes que não erraram muito. Esse, meu Deus, já fez muita bobagem. Então, por conta disso, na encarnação deles, os mentores planejam e ele só diz, tá bom, tá bem. E aí a programação vai acontecendo, só que é uma programação factível e os mentores acompanham esses indivíduos para que eles deem certo nas suas existências. Quarto tipo, são as almas endurecidas, os que não querem mudar, os que estão impermeáveis ao processo de mudança. São as almas diferentes do primeiro caso, que estão todas enroladas, mas ainda tem um fio que a gente diga, nossa, fulano é muito complicado, mas dá para apostar nele. Esses são endurecidos, são espíritos frios, indiferentes. Esses passam por um outro tipo de reencarnação, chamada reencarnação compulsória. É aquela na qual eles não decidem nada, nem mesmo quando vêm. Um outro espírito bem mais evoluído avaliza a encarnação dele e diz, você vai reencarnar, eu vou te levar. Então ele se compromete com a encarnação do outro. Geralmente é a mãe se comprometendo com a encarnação do filho. O filho é uma alma bem problemática que ele aceita receber como uma instrumentação de melhoria desse indivíduo. Às vezes vem com sequelas, com problemas mentais, com problemas físicos, e as mães dizem, não, pode me dar essa criança, eu vou levar. São as chamadas reencarnações compulsórias. Espíritos bem complicados, mas que precisam renascer. Então, esses são o quarto caso. Quinto caso, são os espíritos operosos, espíritos que já fizeram besteira, mas querem acertar, estão querendo mudar, são espíritos que já têm uma caminhada evolutiva, já fizeram besteira, já aprenderam o que é o errado, começaram a fazer o certo, então eles vêm para ajudar no bem. E quando eu falo ajudar no bem, não estou falando de religião, não. Eles vêm para ser profissionais que vão ajudar a sociedade, pessoas comprometidas com a mudança, são trabalhadores do bem, e o bem não tem fronteira. Esses, quando vêm, meu Deus, tem uma programação espiritual extremamente cuidadosa,
Os mentores cuidam para que o corpo seja saudável, para que as doenças morais que eles tenham não afetem o corpo. Eles recebem um aporte de misericórdia enorme, uma assistência espiritual incrível. São espíritos que, quando vêm à Terra, poderiam vir numa condição bem pior. Mas exatamente por eles serem aqueles que são, e a possibilidade que eles vão ter de poder exercer entre os homens as suas tarefas, eles têm uma legião de amores, de amigos do mundo espiritual, que tudo fazem por eles. Se sentem extremamente amparados, motivados, vivem em função dessa motivação que os espíritos podem fazer sobre eles. E aí dizem, poxa, por que eu não tenho? Porque você não está sintonizado. Se você sintonizar, sente. É que nós temos dificuldade de sintonizar com essas entidades. Mas os trabalhadores do bem, eles têm isso. Tem tropeços, tem quedas, mas eles estão dispostos a mudar. Então, são eles, quando é feita a programação, eles participam. Eles dizem, não, mas eu... Não, mexe um pouquinho que estou bonito demais, me faz um pouquinho mais feio para não me dar trabalho. Não, me dá menos dinheiro. Me dá menos dinheiro porque se sobrar eu posso fazer besteira. Então, eles já começam a participar. Já é um planejamento feito a muitas mãos, inclusive do reencarnante, que também opina e quer as oportunidades de serviço. E o sexto e último tipo de planejamento, basicamente, que existe nas obras espíritas, é dos espíritos sublimados. Esses, quem planeja a volta, são eles. E o que fazem aqueles que sustentam a sua reencarnação? Se comovem com os programas extraordinários de amor que eles vêm cumprir na Terra. Então, são grandes almas, como Francisco de Assis, por exemplo, que quando diz, eu vou reencarnar, comove a comunidade onde ele vive, porque todos sabem que quando ele renascer, ele deixará um testemunho de amor inesquecível sobre a Terra. E aí, aqueles que serão seus mentores, seus cuidadores, os espíritos auxiliares da sua missão, todos se desvelam a oferecer para ele tudo o que puderem, e eles possuem uma conexão extraordinária com o mundo espiritual, fazendo com que as suas lições na Terra atravessem os séculos e cheguem até os nossos dias como se tivessem acontecidas ontem. Qual a obra da codificação consta dessa classificação sobre os tipos de planejamento? Nenhuma obra da codificação. Isso está espalhado na obra de André Luiz. É na obra de André Luiz que você vai encontrar esses casos. No livro Obreiros da Vida Eterna, você vai encontrar o primeiro caso, que é esse no qual as reencarnações das almas primárias são feitas sem um planejamento detalhado para cada uma delas. No livro Entre a Terra e o Céu, a reencarnação de almas singelas. É um espírito que eles decidem reencarnar. Vamos procurar alguém para ser pai dele. Aí eles saem, encontram uma família, conversam com os pais, pronto, para renascer aqui. E colocam o espírito ali. Os espíritos comprometidos que renascem, meu Deus, são os casos inúmeros que a gente tem, e o livro Missionários da Luz, capítulo 12, 13 e 14, a reencarnação de Segismundo, é exatamente um caso desse tipo. As almas que são endurecidas e que vão por reencarnação compulsória estão no nosso lar. É o caso do pai do André Luiz, que a mãe dele vai trazer com ele. O caso dos espíritos que são trabalhadores do mundo espiritual e que vão renascer e que vão colaborar na sua programação, estão no livro Os Mensageiros, onde você encontra a reencarnação de vários espíritos operosos nesse sentido. E a encarnação dos espíritos sublimados, você vai encontrar também no nosso lar, que é a encarnação da mãe do André Luiz, o único personagem da obra que não possui nome.